E aí, pessoal, tudo bem? Calma, eu não tô sendo cancelado, né? O cenário tá diferente mesmo, porque meu apartamento ele tá em obra, né? Então eu vim para um Airbnb enquanto a obra acaba, né? Um Airbnb que, ao que parece, também tá em obra, né? Olha essa parede aqui, coisa horrível, né? Mas eu não queria perder o time para comentar alguns assuntos que estão rolando aí na comédia nacional brasileira. Eu acho que vocês estão acompanhando todo esse bafafá aí, né? E eu tenho algumas coisas a acrescentar a esse debate, né? Mas antes, recadinhos. Dia 12 de julho, semana que vem, eu vou estar pela primeira vez em Salvador com meu show solo, né, às 19 horas, lá no Teatro Boca de Brasa. Queria convidar todo mundo aqui do canal que é de Salvador a assistir o show, né, que tá bem bacana. E em agosto eu vou estar pela primeira vez em várias cidades do Nordeste, né? O pessoal aqui do canal, que é de Recife, João Pessoa, Fortaleza, sempre me cobra. Daniel, vem pra cá, vem fazer show. E eu tô indo, né? Agora façam a parte de vocês e apareçam, porque sem vocês não tem show. E aí vai ser uma coisa bem constrangedora, né? Eu sair daqui pra ir aí, pô, e vocês não aparecerem, vai ser um negócio bem triste, né? E em julho também eu vou estar em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Que é onde eu gravo a maioria dos materiais que eu posto aqui no canal, né? Então é sempre legal assistir os shows ao vivo, né? E também ver os materiais que eu não posto aqui, né? Que tem coisa que é só no show, então apareçam. Então é isso, apareçam, né? Todos os ingressos, datas, horários, está tudo aqui na descrição. É só clicar que você já consegue acessar tudo direitinho, tá bom? Então chega de conversa, vamos ao vídeo de hoje. Bom, vocês estão acompanhando aí toda essa treta que tá rolando na comédia stand-up recentemente? Bom, eu também não. Eu fiz 33 anos recentemente, né? E honestamente eu já não tenho mais idade e nem paciência para acompanhar surto narcisista de comediante que se leva mais a sério do que o próprio material. Porque, sinceramente, gente, me desculpa, a vida é curta demais para essas coisas, né? Não dá para perder tempo com isso, né? Para quem tem depressão, então, meu Deus, né? A vida é um pulo, né? Do precipício. Mas tem uma coisa que eu tenho notado com tudo isso, e tenho notado já faz um bom tempo, né, não é de agora, né, que é uma certa tendência que tem crescido entre humoristas, principalmente humoristas de direita e o público que esses humoristas fomentam, que é uma aversão à ideia de militância na comédia. Aparentemente tem um pessoal aí chateado com a existência de humoristas que trabalham pautas em seus materiais, né? Feminismo, macumba, ateísmo, sexualidade, autismo, né? Pautas que não necessariamente são de esquerda, né? Uma pessoa pode muito bem militar a favor da macumba e ser de direita, né? Inclusive eu acho, né, que a maioria dos macumbeiros nem ligam para a política, né? Do contrário, alguém já teria feito alguma oferenda para acabar com o Congresso Nacional, o que não aconteceu ainda. Mas aparentemente isso está acontecendo. Alguns comediantes estão chateados, né, com a ideia de militância na comédia, né? Pessoas que trabalham e militam pautas em seus materiais, né? E a minha pergunta é, em que mundo vocês vivem? Esse negócio que vocês chamam de stand-up comedy, ele só existe porque uma pessoa um dia resolveu militar em um palco. O cara que é tido como o primeiro comediante stand-up moderno, né, fazendo exatamente o que a gente faz, era um sujeito chamado Morty Shaw. Antes desse cara, os humoristas americanos lá nos Estados Unidos, eles só faziam piadas de salão, naquele show de cabaré, né, usando personagens, né, figurinos, né? E aí um dia esse cara apareceu lá em 1950 fazendo uma coisa completamente diferente. Ele subiu no palco, segurando um jornal debaixo do braço e resolveu falar sobre política, atualidade e cultura pop de uma forma espontânea, né? Criticando aquelas notícias com uma linguagem o mais próximo possível de uma conversa do dia a dia. Sem personagem, sem figurino, só ele, um microfone e um ponto de vista. Era isso que ele fazia, ele lia o jornal no palco e reagia às notícias na hora, né? Inclusive, ele ficou famoso justamente por criticar o então presidente conservador da época, né, que era o Eisenhower, né, que era o presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961, né, e eram críticas ali principalmente à gestão dele e à relação dele com a Guerra Fria, né? E esse cara foi o primeiro comediante de stand-up, né? Esse cara aí pavimentou o caminho para uma série de comediantes que vieram depois, né, com discursos muito mais radicais do que o dele, né? Caras como o Richard Pryor, né? O Lenny Bruce, George Carlin, né? Todos humoristas que trabalhavam materiais autorais, críticos e que falavam diretamente de pautas como aborto, racismo, direitos civis, né? E por aí vai. E comediantes como a Jo Reeves, né, por exemplo, né, que era uma comediante fantástica que falava sobre beleza, casamento, aborto, né, envelhecimento, tudo com uma crítica social embutida, porque tem isso, né? Você não precisa falar de política para falar de política, né? E essa comediante fez isso melhor do que ninguém, né? Ela usava uma linguagem muito mais coloquial, né? Ela não usava uma linguagem quadrada, né, de ativista, mas o que ela fazia era profundamente ativismo, era feminismo puro, né? Ela fazia piadas sobre o próprio corpo, piadas autodepreciativas, né, como um jeito de escancarar ali os absurdos das expectativas sociais
sobre as mulheres naquela época, né? E aqui no Brasil a gente tinha a Dercy Gonçalves, né, que fez algo muito parecido, né? Ela ocupou ali um espaço social que nunca foi permitido às mulheres, né? Nos ciclos sociais não era permitido mulher falar palavrão, né? Aí chega a Dercy Gonçalves e manda todo mundo tomar no cu, o que é incrível. Então a verdade é que sempre existiu militância na comédia stand-up, né? A comédia stand-up, aliás, repito, só existe porque um dia alguém resolveu militar em um palco. Um cara subiu lá com o jornal embaixo do braço e resolveu falar o que ele achava sobre aquelas notícias, né? Na verdade, o que as pessoas costumam chamar de militância, né, é uma coisa que eu conheço por outro nome, né, chama ponto de vista, que é uma coisa fundamental na comédia, né? Se você é um comediante e sabe o mínimo sobre a sua profissão, você sabe que o primeiro passo para criar piadas é ter um ponto de vista sobre as coisas, né? Comédia nunca foi neutra, né? Você sempre vai depositar um ponto de vista em relação a alguma coisa, seja sobre o Lula, o Bolsonaro, seja sobre cadeiras ou pombos, né? O que a comédia faz é isso, é depositar um ponto de vista sobre as coisas. Comédia não é e nunca foi uma coisa neutra, sempre tem um ponto de vista. É comédia, né? Não é o Luciano Huck. O que eu acho foda é que esses comediantes que falam essas coisas, né, chamam todo mundo de militante, eles sabem disso, né? Eles escrevem piadas também, né? Não é como se eu tivesse que desenhar isso aqui pra eles, né? O problema real, na minha opinião, é outra coisa, né? Eles têm uma dificuldade enorme, né, quase comovente, né, de lidar com opiniões que não sejam a deles, né? Aí eles inventam esse circo, né, sobre militância, né, como se comédia não fosse desde sempre uma forma de tomar posição sobre as coisas, né? Repito, o stand-up só existe porque alguém um dia subiu num palco e resolveu militar com o microfone na mão. Então fica aqui o meu conselho, se você é humorista e tem medo de militância, talvez o problema não seja a militância, talvez o problema seja você, né? Talvez o problema é a falta de intimidade que você tem com aquilo que você escolheu como profissão, né? E aí se você odeia a esquerda, gosta de reclamar e fazer piada ruim, eu ouvi falar que taxistas ganham muito bem. E eu vou um pouquinho além nesse raciocínio, né? Essa semana eu recebi isso aqui. O Instagram me colocou de castigo porque eu fiz uma piada dizendo que o bolsonarismo é uma seita, né? O que, convenhamos, nem é uma piada, né? É só uma descrição da realidade com palavras muito simples. Mas enfim, o Instagram me colocou de castigo por semanas, né? Deletou a postagem e até o momento que eu tô gravando esse vídeo eu ainda não resolvi essa questão, né? Tô impedido de fazer anúncios, né? O que para quem trabalha com teatro e eventos, isso é péssimo, né? E o melhor, me classificaram como uma organização e um indivíduo perigoso. Indivíduo perigoso, né? Isso aqui, os caras estão me comparando com o Bin Laden, né? Sendo que o máximo que eu consegui organizar nessa vida até hoje foi um grupo de WhatsApp no condomínio. E ainda assim deu errado. Caralho, indivíduo perigoso. Porra, vai tomar no cu, né? A única vez que eu entrei numa briga na minha vida foi pra pedir desculpas, olha lá. E provavelmente isso aconteceu porque um grupo de bolsonaristas se ofendeu com um post, né? O que faz todo sentido, né? Porra, o cara acusou a gente de ser uma seita, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos atacar em bando, sem questionar nada, em obediência a uma figura messiânica, né? E censurando a opinião de uma outra pessoa. Isso vai mostrar pra todo mundo que não somos uma seita, mas sim um grupo de pessoas bastante democrático, né? E eu não tô reclamando, tá? Isso acontece comigo quase toda semana, né? E não acontece só comigo, né? Pergunta pra qualquer pessoa de qualquer área profissional que não tá seguindo a ordem hegemônica das coisas, pergunta pra ela como que é o tráfico dela em rede social, né? O Instagram simplesmente não entrega o nosso material da mesma forma que entrega uma mina com o rosto extremamente harmonizado dançando ao som de alguma porcaria do Gustavo Lima, né? Que no caso é toda a discografia dele. E isso não é teoria conspiratória não, tá? Isso é algo público. O próprio Zuckerberg já deixou claro inúmeras vezes que a Meta e outras Big Techs têm as suas preferências de conteúdo sim. Inclusive eles marcam presença em eventos de direita, né? Trabalhando diretamente com esses governos, né, e alienando ali o algoritmo a favor deles. E do outro lado tem a gente que faz comédia, que tem posicionamento e faz frente a essa corrente política e não se esconde atrás de uma peruca, né? A gente está todo santo dia lutando contra a máquina, porque muita gente segue a gente para acompanhar o nosso trabalho e sequer recebe as nossas coisas. Aí no meio disso tudo eu sou obrigado a ficar 3 semanas vendo um monte de comediante que acha que transgressão é ficar fazendo piada falando que a Dilma é feia. Eu sou obrigado a ver essas pessoas falando que estão sendo perseguidas. Pô, rapaziada, vocês estão me tirando, né? Dá um tempo. Meu amigo, experimenta fazer piada com a direita, mas assim, piada crítica, tá? Piada pesada, com embasamento. Não é falar que o Bolsonaro é burro, feio e tem cara de melão, né? Piada mesmo. Experimenta fazer piada com a direita, né? E depois tenta manter o seu alcance nas redes sociais
quando a Meta e o YouTube começam a te esconder no algoritmo. Aí sim eu vou ver que tu é o brabo mesmo. Por isso que eu falo que os comediantes que são rotulados como militantes, né, esses comediantes são melhores que todos os outros comediantes, tecnicamente e estrategicamente. Sabe por quê? Porque rede social não é um terreno neutro. De novo, a Meta vai em evento bolsonarista. Então, mesmo com o algoritmo jogando ao seu favor, você ainda está reclamando e perdendo espaço para comediante militante. Talvez o problema não seja a militância, talvez o problema seja você, né? Talvez você seja ruim, né? Não tem outra explicação. Porque se você não faz piada com crente no país onde a maioria da população vai ser crente e tá perdendo espaço e show pro comediante que mete o pau em crente e ainda por cima tem o alcance dele diminuído, qual que é a explicação racional pra isso? Tu é ruim, mano. Não tem outra explicação, velho. Porque é aquela velha ladainha que sempre volta de um jeito diferente, né? Sobre o tal do identitarismo, né? Tudo é lacração, tudo é cultura woke, mas as pessoas esquecem que não existe nada mais identitário do que o homem branco, hétero, conservador e cristão. A rede social foi feita pra vocês. Tá tudo ao seu favor. Meu amigo, se você faz piada chapa branca, o céu é o limite. Quem sofre boicote de verdade, de marcas, de plataformas e agora boicote dos próprios comediantes, é a gente que é rotulado de militante. E ainda assim a gente consegue trabalhar, lotar teatro, né? Então, porra, a gente deve ser muito bom no que a gente faz, né? Porque a gente consegue sobreviver dentro desse ecossistema trabalhando dobrado, né? Pra minimamente chegar nas pessoas. Enquanto vocês aí têm todas as plataformas, todos os agentes demográficos ao seu favor e acham que estão sendo perseguidos, né? E pior, acham que transgressão é ficar falando pra cima e pra baixo que não pode mais fazer piada, quem tá realmente sendo transgressor é o cara que você chama de militante. É o macumbeiro, é a feminista, é o ateu, é o comunista. Eles sim estão sendo transgressores, porque eles estão indo contra a norma. E tem uma coisa que vocês talvez não vão gostar de ouvir, é que vocês são a norma. Eu sei que tem uma parcela de comediantes que gosta de parecer outsider, né, perseguido, né, mas vocês são a norma. Se você é um cara branco, conservador, hétero ou cristão, meu amigo, esse mundo foi feito pra você. Eu sei que o filme Pantera Negra deve ter te assustado, mas fica em paz, fica tranquilo, é só um filme. Você não é diferente, né? Esse mundo foi feito pra você. É o seu rostinho que sempre vai estar como protagonista da novela, é o seu ponto de vista que sempre vai estar no jornal, então fique em paz, se tem um lugar que te pertence, é esse mundo aqui que a gente habita. Porque eu tenho certeza que outros comediantes não têm esse problema. Vocês sabiam que existe um negócio chamado stand-up gospel? Sério, existe comédia gospel, que pra mim é uma contradição em termos, né? É tipo churrasqueiro vegano, né? Não faz sentido nenhum, né? Porque, porra, fala sério, se a pessoa quer ganhar dinheiro falando merda e sendo ridículo, vira pastor evangélico logo, pra que perder tempo escrevendo piada? Mas existe, né? E eu tenho certeza que essas pessoas que fazem um discurso muito mais panfletário do que o meu nunca passaram por boicote nenhum, em plataforma nenhuma, em nada. Talvez o problema seja outra coisa, né? Porque o comediante que você chama de militante, mesmo com tudo contra ele, tá lotando teatro, tá criando comunidades, conexões reais com as pessoas. Então, sei lá, né? Isso me parece um sinal de um trabalho muito do bem feito da nossa parte, né? E são conexões reais mesmo, viu? Porque enquanto um monte de comediante aí tá preocupado em fazer piada para ganhar manchete em jornal e afastar um público da comédia, é a gente que tá trazendo de volta esse público de volta pra comédia, né? De volta pro teatro, de volta pros bares, os clubes de comédia, movimentando toda uma cena, né? Você vê, né? A gente tá trabalhando até por vocês, no caso, né? Então, realmente, eu tendo a acreditar que o humorista que é chamado de militante ou que trabalha uma pauta específica nos seus materiais, ele é muito bom no que ele faz, né? Porque a gente, de fato, tá indo contra a corrente, tá indo contra tudo. Tudo tá contra a gente. E eu sei que tem alguns comediantes que fazem certas piadas achando que estão indo contra o sistema, né? Que são antissistema, né? E ficam falando de militantes, né? Mas a bem da verdade é que vocês são o sistema, né? Talvez seja a hora de parar de reclamar e aceitar isso, né? Que vocês são o sistema e aprender melhor a jogar esse jogo, né? Porque não faz sentido nenhum isso, né? Como assim o cara que é militante tá jogando melhor o jogo do capitalismo do que você que não é? Tem alguma coisa errada aí. Flopou. Flopou.